Olá, pessoal, boa tarde. Estamos no ar com mais um webinar da Audipex e o webinar de hoje tem um tema muito relevante aí para as empresas prestadoras de serviço, que é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, se você quer entender como a decisão do STF pela exclusão do ICMS pode também se aplicar ao ISS e como ter essa economia na sua carga tributária, colocando mais recursos à disposição da sua empresa, fique conosco. Começando com as apresentações, eu sou Daniela Leal, sócia contadora da Audipex Contabilidade Estratégica e especialista em Direito Empresarial e Tributário. No webinar de hoje, nós vamos contar também com a ilustre presença do Dr. Leandro Marins, que é o sócio fundador do escritório Marins de Souza Advogados, com atuação em Direito Empresarial e Tributário. Então, doutor Leandro, muito obrigada por aceitar esse nosso convite aí, para a gente conseguir abordar melhor esse tema na data de hoje. Olá, Daniela, obrigado a vocês. Eu que tenho que agradecer o convite da Audipex para tratar desse tema tão importante, né? Eu confesso que eu sou muito fã de governança tributária, né? Inclusive, sou professor da cadeira de governança tributária da pós da FAI. E esses temas são absolutamente relevantes para as instituições que querem ter uma boa governança, né? A governança tributária não significa só pagar aquilo que é devido, mas também deixar de pagar aquilo que não é devido, né? E essas questões das chamadas teses tributárias são absolutamente relevantes aí em dias de recursos tão escassos, né, e de concorrência tão forte. Então, é um prazer estar com vocês aqui para tratar desse tema. Legal. Então, iniciando aí esse bate-papo, né? Todos nós sabemos que a carga tributária no Brasil é alta e que afeta diretamente a lucratividade das empresas, né? Como você colocou aí, doutor Leandro. E, além disso, existem situações que nós pagamos tributos sobre tributos, né? Que é o caso aí do recolhimento do PIS e da COFINS pagos pelas empresas prestadoras de serviço. Por isso, o tema de hoje é motivo de certa comemoração, já que baseada na mesma decisão do Supremo Tribunal Federal de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, vários contribuintes estão requerendo a exclusão também para o imposto municipal, né, ou seja, para o ISS. Então, esses contribuintes estão verificando e comprovando os valores pagos a maior e ingressando em juízo para recuperar esse crédito. Mas então, como fazer esse cálculo de forma correta e quais providências tomar junto ao setor, ao Poder Judiciário e à Receita Federal mesmo, né, para essas empresas prestadoras de serviço poderem usufruir dessa tese, dessa oportunidade. Então, é pensando nisso, né, que a Audipex está promovendo essa conversa na data de hoje, para entendermos melhor sobre essa temática, de que forma que as empresas podem se posicionar para conseguir se beneficiar desse item. E nós também vamos apresentar um exemplo prático, então um case mesmo, né, de um cliente nosso aqui do escritório, que começou com o levantamento desses valores, desses cálculos, para que a gente possa entender de uma forma mais clara o impacto de economia de recursos com essa oportunidade. Começando com os entendimentos, então, doutor Leandro, se você puder esclarecer um pouco para nós o impacto prático mesmo dessa decisão, né, para as empresas prestadoras de serviço, então como que você vê aí, né, essa tese? Legal. Então, acho que primeiro é importante reforçar o que você já falou, né, que essa tese do ISS, ela é uma chamada tese filhote da tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, né? A partir do momento que o STF julgou a questão do ICMS e a sua exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS, isso aconteceu em 2017, né? Você veja como o tempo passa rápido. E acabou se consolidando, se confirmando agora em maio de 2021, por conta de outros recursos de embargo de declaração, que, enfim, acabaram consolidando finalmente a questão do ICMS, mas especialmente a partir de 2017, com o julgamento do mérito da questão do ICMS, várias chamadas teses filhote começaram a surgir, né, como exclusão do ICMS da base de cálculo do presumido, exclusão do PIS/COFINS, da base de cálculo do PIS/COFINS, exclusão do ICMS, da base de cálculo da CPRB, enfim, várias teses filhotes, algumas delas já julgadas, inclusive pelo STF nesse meio tempo, né, começaram a surgir. E uma das teses filhotes que surgiram foi justamente a tese da exclusão do ISS da base de cálculo da PIS e da COFINS. Né? Então, vejam, uma tese muito similar mesmo à tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Veja, a similaridade dessas teses é até no andamento mesmo das teses, né? Porque ambas as teses são teses que tiveram repercussão geral reconhecida pelo STF lá em 2008.
veja como não são teses novas, né? E, enfim, estão tramitando há muito tempo nos tribunais e no próprio STF, desde 2008 elas são consideradas já tese de repercussão geral, né? Então, o STF já tem um olhar especial sobre essas teses desde 2008, ambas, né? Há uma diferença de impacto financeiro dessas teses, que é bastante relevante, tá? Porque a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, há, claro, diversas estimativas, né? O fisco costuma apresentar estimativas do impacto financeiro maior, né? Os institutos que tratam sob a ótica do contribuinte pensam e falam no impacto financeiro menor, mas estima-se aí que a tese da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS teria um impacto da ordem de 80 bilhões de reais. Tá? E a partir da definição do julgamento, teria um impacto para o futuro da ordem de aproximadamente 25 bilhões por ano de arrecadação. Tá? A tese do ISS, por sua vez, ela teria uma estimativa aí do impacto financeiro da ordem de 1 bilhão de reais. Veja que a diferença é muito grande, né, de valores. Uhum. E para o futuro, o impacto de aproximadamente 2 bilhões e meio de arrecadação ao ano. Né? Mas as teses são, de fato, muito parecidas. É importante, então, dizer que a tese do ISS, ela... Claro, pega carona, né, no julgamento da tese do ICMS, uma tese filhote, e fundamentalmente o que ela quer dizer é que não pode incidir contribuição sobre imposto, basicamente é isso. Porque, especialmente no caso do ICMS e do ISS, esses impostos, eles não são receita da empresa que emite a nota fiscal de circulação de mercadoria ou de prestação de serviço, né? Elas são esses recursos que entram por conta dessa emissão da nota fiscal, são meros repasses financeiros sobre os quais não podem incidir PIS/COFINS, que são contribuições que incidem sobre receita, né, sobre faturamento. Então, a tese é até de uma simplicidade, né, e já reconhecida pelo STF no caso do ICMS, em 2017, confirmada agora em maio de 2021 com a modulação de efeitos, né? Então, o STF julgou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS em 2017, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pôs embargos de declaração e até 2001 ficou em discussão esses embargos de declaração para discutir questões relevantes da tese do ICMS, né? Dentre as quais a questão da modulação de efeitos. E o STF, então, entendeu que sim, essa decisão ela valeria somente a partir de 2017, ou seja, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS não retroagiria 5 anos, né, que é a prescrição quinquenal que normalmente existe, retroagiria até 2017. E agora, pegando carona nessa questão, entra em discussão a questão da exclusão justamente do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, aquelas empresas prestadoras de serviço, né, que estejam sujeitas ao ISS, são contribuintes do ISS, e recolham o PIS e a COFINS, seja no regime cumulativo, seja no regime não cumulativo, podem questionar judicialmente e assim devem fazer para conseguir o direito a não incluir o ISS na base de cálculo dessas contribuições e, inclusive, com a possibilidade de retroação, né, dessa decisão, caso venha a ser favorável para a empresa, para os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Tá? Em resumo, é essa a questão, Daniela. Legal. E com base nisso que você colocou, assim, você entende que essa tese do ISS ela tem maiores chances de êxito, visto que ela guarda a mesma lógica, né, do entendimento já afirmado no STF em relação ao ICMS, não integrar a base de cálculo das contribuições, né? Sim, a perspectiva, né, de todas as pessoas que estudam as questões das teses tributárias, os juristas, né, que acompanham as decisões do STF, é de que, de fato, a questão do ISS, sendo muito similar à questão do ICMS, deve acompanhar o julgamento dado pelo STF na questão do ICMS, né, porque, de fato, a fundamentação da tese é a mesma. Né, a impossibilidade de uma contribuição, de duas contribuições, PIS e COFINS, incidirem sobre
um imposto que não caracteriza receita, não caracteriza faturamento, caracteriza um mero ingresso financeiro para fins de recolhimento do respectivo imposto estadual, e nesse caso municipal, o ISS. Né? E já existe, inclusive, a sinalização do STF em relação à tese do ISS especificamente, porque em agosto do ano passado, o julgamento dessa tese se iniciou. Veja, agosto do ano passado, portanto, antes mesmo da definição do STF, agora em maio de 2021. Né? Agosto do ano passado, o tema 118, que é o tema de repercussão geral da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, foi incluído em pauta pelo STF, e o ministro Celso de Mello, agora aposentado, né, mas à época não, ele proferiu o voto dele enquanto relator, entendendo que sim, o ISS deve ser excluído da base de cálculo PIS/COFINS, porque representa mero ingresso financeiro, quando da emissão da nota, quando do pagamento pelo tomador do serviço, né? E mais do que isso, ele ainda disse que entende ser aplicável plenamente a interpretação dada no tema 69. O que é o tema 69? É o tema justamente da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Então, ele fundamentou juridicamente e ainda aproveitou para dizer, olha, ainda acho que se aplica ao tema 69, por serem temas bastante similares. Né? Uma pena que esse foi o único voto que foi proferido até então. Né? O ministro Celso de Mello proferiu o voto dele enquanto relator, o ministro Luiz Fux pediu vistas do processo e ainda não retornou a julgamento. Né? Mas a perspectiva é que o julgamento do STF acompanha o julgamento da questão do ICMS. Claro, o STF sofre mudanças, né? E nesse meio tempo, inclusive, houve também a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, que foi favorável à tese do ICMS. Ou seja, tem uma cabeça favorável a menos, né? Agora tem que ver quem vai entrar para ver qual vai ser o posicionamento de quem entra, né? Mas a perspectiva é positiva, é otimista em relação a essa tese, sim. E falando em relação, você estava dizendo aí em relação à fase, né, da discussão desse tema no STF, qual seria a previsão, assim, para a conclusão disso? Se é que a gente pode ter alguma previsão, você falando do STF, né, mas em relação a tempo mesmo, né, dessa tese. Sim. Bem, veja que o tema 118 foi definido como repercussão geral em 2008. Né? Então, de fato, o STF ele não tem sido muito feliz em dar celeridade aos processos. Porém, durante a pandemia, de março de 2020 até hoje, o STF acelerou muito o julgamento dos processos, especialmente esses processos de repercussão geral reconhecida. Né? Julgou, sei lá, arredondando aqui, 50 teses de repercussão geral tributária nesse meio tempo. O STF tem, infelizmente, também tido que se preocupar com muita coisa nos últimos dias aí, né? E, enfim, só tumultua um pouco o andamento dessas questões. Mas eu diria que a perspectiva de julgamento para essa questão da STF é para que aconteça esse ano. Né? Até porque o entendimento, de alguma forma, já está consolidado e não tem por que demorarem mais. Mas, de fato, como você disse, tem muita coisa que preocupa o STF para além dessa questão e é difícil a gente definir, né? Mas há outras pautas tributárias que o STF tem julgado recentemente, então eu imagino que seja só uma questão de pouco tempo mesmo, tá? Legal. E para as empresas, né, que optarem a tomar alguma providência, né, quais seriam as providências a ser tomadas junto ao Poder Jurídico e mesmo à Receita Federal, né, a serem adotadas para que essas empresas prestadoras de serviço consigam excluir o ISS, então, da base de cálculo do PIS e COFINS? Bem, essas empresas, elas, no atual momento, obrigatoriamente, elas precisam ajuizar uma medida judicial para obter esse reconhecimento judicial, né? Porque não há nenhuma alteração legislativa ou nenhuma decisão judicial que se aplique a todos, né? O que a gente chama de erga omnes, né? Então, essas empresas, de fato, precisam ajuizar a medida judicial, basicamente comprovando em juízo que elas são contribuintes do ISS, né? E contribuintes do PIS e da COFINS, e que a sua base de cálculo PIS/COFINS inclui ISS. Né? E a matéria de direito, basicamente, é justamente
a necessidade de exclusão do ISS da base de cálculo de PIS/COFINS. Tá? Então, precisa deixar claro, inclusive com a documentação contábil, né, e planilhado, o direito, por ser contribuinte do ISS e do PIS e da COFINS, de ter excluído esse imposto da base de cálculo dessas contribuições. Né? Esse processo é ajuizado na Justiça Federal ou da sede da empresa, né? Ou na Justiça Federal do Distrito Federal. Normalmente, a gente faz na sede da empresa mesmo, até por facilidade, né, de acompanhamento. E o que tem acontecido com frequência é o juiz receber essa ação e, por conta da repercussão geral reconhecida, né, suspender a ação até julgamento dessa questão. Mas a empresa que não ajuizar essa ação, ela não vai poder se aproveitar de uma decisão futura que o STF promova. Tá? E após, claro, o julgamento individual dessas ações, as empresas sim vão ter que fazer esses levantamentos para promover as compensações de acordo com as próprias orientações que a Receita Federal deve emitir quando o STF julgar essa questão. Né? Porque, no mais das vezes, ainda acontece alguma polêmica em relação à forma de aproveitamento dos créditos, levantamento desses valores, compensação. E, claro, a gente também precisa aguardar essa decisão do tema 118, porque pode acontecer, a exemplo do que aconteceu no ICMS, de o STF modular efeitos, ou seja, permitir a restituição não dos últimos 5 anos, mas de algum tempo definido pelo STF para cá, que não seja os últimos 5 anos. Isso pode acontecer por provocação da Procuradoria-Geral da Fazenda. Tá? Então, a orientação para as empresas é avaliar internamente, né, e, sendo contribuinte do ISS e da PIS/COFINS, fazer um levantamento com a sua contabilidade, inclusive dos valores envolvidos, né, e ajuizar essas ações para que preserve esse seu direito, para que no futuro possa, quem sabe, compensar esses valores. Vale lembrar, Daniela, que a empresa pode até optar por, durante a tramitação da ação, efetuar o depósito judicial, né, dessa diferença entre o valor PIS/COFINS recolhido com o ISS e o PIS/COFINS recolhido sem ISS. Então, fazer esse cálculo e depositar. O que a gente tem percebido é que, por conta da burocracia mesmo, né, do controle disso internamente, via contabilidade, etc., a maioria das empresas não tem optado por depositar. Tem optado por continuar recolhendo o valor cheio para depois promover a compensação. Tá? Mas essa é uma opção que cada empresa vai fazer por si própria. E em relação a reaver os últimos 5 anos ou um período inferior a isso, como foi o do ICMS, realmente precisaria aguardar alguma definição nesse sentido? Sim, precisaria aguardar alguma definição nesse sentido, porque, como eu disse, não existe nenhuma decisão que se aplique a todos, né, que possa aproveitar as empresas, e também não existe nenhuma alteração legislativa, né, que tenha permitido essa exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, sem decisão judicial, é temerário que as empresas promovam qualquer tipo de exclusão do ISS da base de cálculo por conta própria, ou ainda pior, né, compensação de valores pagos a título de PIS/COFINS sobre ISS. A gente sabe que algumas empresas acabam se antecipando e fazendo esse tipo de compensação sem decisão judicial, né? A gente não recomenda, né? A nossa recomendação é que cada empresa, de fato, ajuize a sua medida judicial. Eventualmente, se conseguir uma liminar para isso, até o caso de pensar, mas isso é muito individual, caso a caso, né? Sem ação judicial, não recomendamos que seja feito qualquer tipo de aproveitamento, tá? A partir da conduta mais conservadora aí é o mais seguro, realmente, né? Mas legal, doutor Leandro, ficaram bem claras aí as questões. Muito obrigada pelas informações. Como eu tinha adiantado antes, agora a gente vai falar sobre um case mesmo aqui da Untipex. Eu só vou compartilhar minha tela. E aí, só preciso da tua ajuda para confirmar quando estiver aparecendo já, tá bom? Tá chegando. Chegou. Beleza.
Então, aqui a gente trouxe um exemplo prático aqui mesmo de um cliente da Audipex. A gente só ocultou aqui o nome por motivos de sigilo, né? Esse nosso cliente, ele tem um faturamento mensal de 2,3 milhões. Ele está no lucro real, regime cumulativo. E aí aqui a gente trouxe, então, como que é a forma atual que está sendo feita a apuração desses tributos, né? Então, tem uma alíquota de ISS de 5%, de PIS de 0,65% e de COFINS de 3%. Então, no cenário atual, basicamente é a multiplicação do faturamento por cada uma das alíquotas. Então, estaria pagando ali R$115 mil de ISS, R$14 mil de PIS, R$69 mil de COFINS, totalizando aí quase 199 mil, né, desses 3 tributos. Agora, levando em consideração a exclusão da base de cálculo do ISS para o cálculo do PIS e COFINS, a alteração, né, no fluxo do processo é que, a partir do cálculo do ISS para essa empresa, seria utilizada a seguinte base de cálculo: o faturamento dela, menos o valor do ISS, e aí sim a gente multiplicaria pelo PIS e COFINS. Então, na prática, né, é esse o cálculo aí da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, reduziria o PIS aí, né, para 14.200, a COFINS para 65 mil, ficando um total de impostos aqui mensais, né, de R$194 mil. Então, isso significa para a empresa, né, uma economia mensal para esta empresa, né, uma economia mensal de R$4 mil. A gente chegou a fazer uma multiplicação aqui, né, por ano, traria uma economia de R$50 mil, então, grande economia aí para a empresa, né? E aqui no cálculo a gente nem considerou projeções, crescimento da empresa, que é o que vai acontecer aí na prática por todos os cenários que a gente já tem, né? Então, realmente é uma grande vantagem aí para as empresas. E aqui a gente está falando só de um impacto mensal, né? Ainda teria essa possibilidade, como o Dr. Leandro colocou anteriormente, de reaver os últimos anos, né? Então, levantar o que foi pago e o que deveria ter sido pago com a exclusão, atualizado monetariamente. Então, aqui mais para mostrar na prática mesmo qual é esse impacto econômico para as empresas, né? Não sei se você tem algum ponto em relação a esse item aqui, doutor Leandro. Não, é só confirmando, né, que de fato é uma tese que faz sentido para as empresas, né? Lembrando que essa atualização é feita pela Selic, né? E estima-se aí que a gente consiga reaver os últimos 5 anos. Claro, espera-se, né, que a decisão do STF seja nesse sentido, pelo menos os últimos 5 anos, né? Para aquelas que entraram há mais tempo, o prazo pode ser ainda maior, né? Porque são os últimos 5 anos a partir da entrada do ajuizamento da ação. Também, por conta disso, quanto antes ajuizar a ação, melhor, porque você consegue reaver valores mais para trás, né, mais antigos. Então, de fato, confirma que a tese tem que ser olhada com carinho aí pelas empresas, né? Com certeza. Então, de fato, é uma grande oportunidade aí para as empresas, né, deixarem de pagar tributo sobre tributo e colocarem esses recursos à disposição da empresa, focando no crescimento empresarial, aumentando a sua lucratividade. Mas então é isso, pessoal. Grande conversa aí realizada na data de hoje. Acredito que foram abordados temas importantíssimos aí para as empresas prestadoras de serviço que estão buscando uma redução na carga tributária, né? Obrigada a todos que participaram. Gostaria de agradecer especialmente ao Dr. Leandro, que contribuiu aí com todo o seu conhecimento para enriquecer o conteúdo do nosso webinar, né? E esclarecer todas as dúvidas. Aqui na sequência a gente vai deixar os nossos contatos, tanto os nossos aqui da Audipex quanto do Dr. Leandro, nos colocando à disposição, né, para qualquer dúvida aí que vocês tiverem. Então, se tiverem ficado com alguma dúvida que eventualmente não foi esclarecida aqui no decorrer do evento, podem entrar em contato conosco. Muito obrigada, viu, pessoal? Até a próxima. Obrigado a todos.